Como alguém, em um tempo de crise, pode desejar ser mãe? Algumas mulheres estão optando por cuidar de um bebê que é feito pela mão de artesãs. É o famoso bebê reborn. E isso tem repercutido. Mas elas cuidam como se fossem os seus filhos e depois guardam dentro do guarda-roupa. Algumas mães têm filhos que já estão com mais de 20 anos. E a síndrome do ninho vazio faz com que elas voltem a cuidar de um bebê. E a verdade é, irmãos, que eu quero trazer uma mensagem ao teu coração nesta noite. Falando sobre a crise existencial que nós estamos vivendo. Estamos vivendo dias difíceis, em que os valores estão invertidos. Mulheres que não desejam ter filhos, porque são egoístas. E elas não querem compartilhar o seu tempo com uma criança. Elas só se preocupam consigo mesmo. Por outro lado, existem outras mulheres que sofrem com a síndrome do ninho vazio e não conseguem se desapegar dos seus filhos. E por isso que surgiu essa nova moda, essa nova onda, que tem influenciado muitas mulheres, de fazer uma criança. As artesãs preparam e vendem essa criança até por 13 mil reais. E elas cuidam como se fossem os seus filhos. Simulam a amamentação. Levam para o shopping. Passeiam com eles. E tudo isso demonstra a crise que nós estamos vivendo. Alguns que são totalmente indiferentes aos seus filhos. E outros que não conseguem deixá-los seguir adiante. Mas eu quero vos falar um pouco sobre uma mulher que era apegada com seu filho, que gerou em meio à crise. Mas na hora que o seu filho precisou ir embora, ela colocou em um cesto. Lançou sobre o rio Nilo e confiou que Deus cuidaria dele. Então eu quero dizer a você nesta noite, que está enfrentando esta crise de meia-idade e precisa de um bebê para cuidar das suas carências, precisa de um pouco de plástico em suas mãos, de pano, para que você se sinta amada, para que você se sinta importante. Algumas cuidam dos seus bebês reborn, por quê? Elas pensam consigo mesmo, eu estou sendo útil. Elas estão revivendo o que elas viveram na infância. Será que muitas irmãs não queriam que seus filhos voltassem a ser o que elas eram antes? Algumas irmãs já estão balançando a cabeça e dizendo, eu queria. Como a irmã Nilza queria ter Maristela e Davi, cada um em um braço. A missionária Elizabeth já disse que queria ter o Wellington, o Cosmo, né? Então isso tem feito com que muitas mães recorram às artesãs e paguem até 13 mil reais para ter uma criança em suas mãos. A síndrome do ninho vazio. E talvez você tenha enfrentado essa síndrome. Ou talvez alguém que esteja nos acompanhando através das redes sociais. E quem sabe você não enfrenta a síndrome do ninho vazio. Mas enfrenta a síndrome da esterilidade. Você pode gerar, você é fértil. Mas você não quer gerar devido ao seu egoísmo. Porque você quer viver para si mesmo. Você sabe que uma criança demanda tempo. Investimentos. Então eu quero que mediante esse texto você entenda que ainda vale a pena ser mãe. E você precisa viver as etapas que toda mãe ela vive. A etapa em que o seu filho está totalmente dependente dela. Só come se ela alimentar. Só é vestido se ela vestir. Até o banho, as suas necessidades básicas dependem do cuidado da sua mãe.
Mas existe uma fase que o filho não quer que você faça nada. O meu filho está vivendo essa fase. Está prestes a completar 12 anos. E agora a mãe, quando ela vai entrar dentro do banheiro e ele está tomando banho, ele começa a gritar: mãe, sai daqui, eu quero tomar banho, eu não quero que a senhora me veja assim. O adolescente é assim, irmão. Mas eu lembro quando ele era pequeno e ele corria para o banheiro e dizia: mãe, vem me ajudar a tomar banho. Agora não, ele não quer que ela beija ele. Já é um homem. E como isso dói, irmão, no coração de uma mãe. São fases. A fase que você diz ao seu filho: meu filho, eu não vejo a hora de você ir embora dessa casa, eu tenho um pouco de paz. E a fase que você diz: meu filho, quando é que você vai vir aqui em casa? Eu estou com saudade de você. A fase que passa-se meses, anos, e você não encontra o seu filho. Então eu quero que, como mãe, você aprenda com Joquebede a viver cada fase desse objetivo, dessa missão tão suprema que Deus entregou a cada uma das mulheres. Porque a mão que embala um berço. Assim diz Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos. É a mão que governa o mundo. Todo grande líder foi forjado nas mãos de uma grande mãe. Talvez você não conheça a mãe do presidente da República, mas ele foi forjado pelas mãos desta mãe. Talvez você não conheça a mãe de muitos líderes que você vê em destaque, em evidência nos dias atuais. Mas saiba que havia uma mãe forjando o seu caráter. Havia uma mãe cuidando das suas carências, suprindo as suas necessidades. Então, mediante essa palavra, eu quero que você faça como Joquebede. Entenda que seu filho vai embora. Diga assim para a irmã que está do seu lado: ele vai embora. Quem sabe ele vai até voltar, e talvez não. Imagine as angústias que transpassaram o coração de Joquebede. Acompanhe esse texto comigo. Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 23, a palavra do Senhor nos diz assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, Joquebede gerou em meio à crise. Você está vendo o mundo de ponta cabeça. A homossexualidade, do lesbianismo, a corrupção, a criminalidade. As crianças estão sendo dominadas pelas drogas. Era difícil antigamente você encontrar uma criança em uma boca de fumo. Hoje, quando nós andamos pelas vielas e os becos da cidade pregando a palavra, encontramos crianças de 8, 10 anos dependentes das drogas. É lamentável, irmãos. Mas hoje, gerar em um tempo em que o seu filho pode ter a sua vida ceifada, é um grande desafio. É um grande desafio acreditar que Deus vai cuidar do seu filho. Num tempo em que Satanás tem procurado matá-lo. Lembre-se que Faraó, ele deu a ordem para as parteiras. Quando as mulheres derem à luz, matem se for homem. Se for mulher, deixe viver. Mas se for homem, matem. Então muitas crianças foram executadas pelos soldados naqueles dias. Muitos foram lançados no rio Nilo. A verdade é, irmão, que estamos vivendo dias semelhantes aos dias que Joquebede viveu. Quando a minha mãe ficou grávida,
ela decidiu que ela não queria ter um filho. Eu sou fruto de uma gravidez indesejada. E durante muito tempo ela tentou abortar esta gravidez. Mas no dia que eu nasci, a médica que fez o parto disse: me dê esse menino para mim, eu vou criar ele e ele vai ser gente. Eu vou cuidar dele. E a minha mãe olhou para a médica e disse: ele não é filho, doutora, de uma cachorra. Ele tem uma mãe. E eu vou cuidar dele e ele vai ser gente. E até hoje ela me defende e cuida de mim com unhas e dentes. Quantas jovens ficaram grávidas na sua adolescência? Sofremos devido à gravidez precoce. Quantas foram abusadas sexualmente? Ficaram grávidas do seu agressor. E o filho nasceu à cara daquele que a violentou. E todas as vezes que olha para o filho, lembra do sofrimento que lhe foi causado. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei o que gerar trouxe para a tua vida. Quais foram os transtornos? Mas eu quero dizer para você, irmão, que se você gerou, foi porque a mão de Deus estava sobre o seu ventre. E você não gerou filho para a perdição. Seu filho tem propósito, tem finalidade. Você é uma serva do Senhor. Pode ser que este mundo corrompido esteja tentando destruir a vida do seu filho. Pode ser que o faraó tenha dado o decreto. As parteiras, os soldados, a influência satânica dessa agenda diabólica do inferno que influencia as nossas crianças nos colégios. Por esses dias o meu filho chegou em casa e disse: pai, eu quero ir para uma festa. Eu disse: que festa é essa? Ele disse: é a Páscoa, pai. Eu disse: mas vai ter coelhinho lá? Ele disse: sim, pai, tem coelhinho. Eu disse: mas quem morreu por você não foi o coelhinho, foi Jesus Cristo de Nazaré. Então você não vai participar dessa festa. Somos bombardeados, olha os desenhos. Os influencers digitais nos dias de hoje, as crianças estão sendo assediadas sexualmente através da internet. E qual é a criança hoje que não tem acesso a uma rede social? Que não tem acesso ao YouTube, Netflix, Prime? A verdade é, irmão, que assim como Joquebede enfrentou um desafio de esconder o seu filho durante 3 meses, nós enfrentamos o desafio. Eu não sei quanto tempo você conseguiu esconder o seu filho. Eu lembro dos dias que a irmã Nilza vinha para a igreja e Davi vinha sentado. Vinha com ela e sentava ao seu lado. Enquanto ela pôde esconder o Davi, ela escondeu. Aleluia. Quantas vezes irmã Lindalva trazendo a Ana Júlia, escondendo ela na presença do Senhor. Mas chega um momento que não dá mais para esconder a Ana Júlia. Já está grande, não cabe mais no cesto. Não dá para esconder mais o Davi, irmã Nilza. Não dá. Sabe? Tem que colocar no Nilo. Tem que confiar que Deus vai cuidar. Que jacaré não vai devorar. Que os soldados não vão matar. E que Faraó não vai colocar a mão sobre a nossa herança. E quando você pode esconder, você escondeu desse mundo cruel, desse mundo perverso. Quantas vezes a minha mãe sentava para assistir a televisão ao meu lado. E quando passava uma cena imprópria, ela desligava a televisão e dizia: não, meu filho, você não pode assistir. Ela tentava me proteger desse mundo pervertido. E hoje, quando eu estou assistindo e eu vejo uma cena dessa, eu lembro da minha mãe e eu desligo a televisão. Eu digo: agora eu não tenho mais mamãe para me proteger. Eu não sei você, mas tem alguns mimos, irmãos, que nunca passam. Se eu dormir aqui em casa, eu já tenho 35 anos. Mas se eu dormir aqui, irmãos, ela pergunta: você já escovou a boca? Vá tomar banho se dormir. Eu digo: mãe, eu já sou um homem. Eu já tenho filho, eu sou casado. Mas ela diz: cuide dos seus dentes. Vá fazer a sua higiene bucal. Eu não sei se a sua mãe é assim, mas a minha mãe é assim. Praticamente quase todos os dias, quando está chegando na hora do almoço, ela liga para mim e diz: já almoçou? Comeu o quê? Se não almoçou ainda, vem almoçar aqui em casa. É assim, irmão. A verdade é essa. Que a mãe, ela tenta cuidar, ela tenta proteger e manter no cesto enquanto ela pode.
Mas chega um momento, irmão, que você tem que colocar no Nilo. O Nilo é a faculdade. Boa parte dos cristãos, quando vão para uma faculdade, para um curso técnico, eles se desviam. Quando vão para um colégio, eles se desviam. Porque lá eles vão encontrar a depravação, irmão. A imoralidade. E eles vão ser taxados como loucos, como antiquados. Eu olho para o meu filho crescendo dia após dia. E eu peço a Deus, Deus proteja ele na sua escola. Porque é lá, irmão, que ele vai encontrar as portas do mundanismo abertas para ele. É lá que ele recebe a maior parte da influência. Pode ser que eu proteja ele em casa, mas quando eu coloco ele na escola, irmão, só Deus para protegê-lo. Na faculdade, há quem diga que 50% daqueles que cresceram no evangelho, quando vão para a faculdade, desviam. Que os próprios professores de filosofia e de tantas outras matérias começam a questionar a sua fé e você entra em crise. Se você não tiver uma boa base. O nosso tenente, né, o pastor Roque, ele comentou certa vez aqui que a polícia, quando ele entrou, não era como nós estamos vendo hoje, não. Hoje nós temos muitos amigos que são coronéis. Inclusive o comandante da polícia militar hoje no estado, o coronel Sérgio Fonseca, é cristão. Mas não era assim na época do pastor Roque. Né? Os oficiais muitas vezes eram ímpios, os soldados que lhe cercavam. Era um desafio estar naquela corporação. Hoje tem cultos dentro dos quartéis. Mas não era assim, irmãos. Mas ainda se enfrenta grandes desafios, porque em todas as esferas da sociedade existe a corrupção. Eu lembro de quando a Priscila era pequena, era mais nova, né, Wilson? O Wilson protegia dentro de um cestinho. Eu lembro do cuidado dele, né, igual a dondoca. E chega um momento que ela sai, vai viver, vai trabalhar fora, e aí quando vem as influências das amigas, quando os homens começam a se lançar sobre a... Irmão, só Deus para proteger, Wilson. O Bruno, hoje a irmã Natalice fica em casa, e o Bruno vai para Campina Grande, trabalhar longe, distante. E quem é que protege ele? O Elton anda o mundo todo. O Vitor, né? A irmã Lindalva. Então, cada um, irmão, se você for olhar para o desafio de cada mãe ao criar o seu filho, é o que Joquebede enfrentou, ela precisou colocar ele num cesto. Lançá-lo no rio e dizer, Deus, cuide dele, porque eu cuidei enquanto eu podia cuidar. E a Bíblia diz que Deus guiou aquele cesto, irmão. Miriam ficou acompanhando de longe. A irmã de Moisés. Mas em um dado momento, irmão, a Bíblia diz que encontraram aquele cesto. Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Um príncipe no Egito. A Bíblia diz que, ao ser criado por aquela mulher, a sua irmã disse para ela, você precisa de uma ama de leite, de alguém que cuide, que seja a babá dele. E então, ela chamou a sua mãe, Joquebede. E aí vem um segundo desafio, irmão. Imagine o aperto que há no seu coração em você criar um filho que você sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai embora. Porque imagine um dia você lançou ele no Nilo. Agora ele está voltando para os seus braços, mas é uma questão de tempo. E vão levá-lo embora. A Bíblia diz que quando o menino ficou grande, ele voltou para a casa da filha de Faraó e foi criado por ela. Então nós não criamos os nossos filhos para o nosso deleite. Aí o irmão é maior do que sua mãe. Por mais que ela tenha se dedicado em criar o irmão Elton. Mas ele tem que viver, ele tem que experimentar, desfrutar da sua vida, seguir os seus próprios caminhos. E foi o que Moisés fez. Por mais que ele recebesse uma boa educação da sua mãe Joquebede. Mas ele era criado como um príncipe no Egito. Mas eu quero chamar a sua atenção pelo que a Bíblia fala aos nossos corações. Ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. Porque pode ser que os dias se passem e ele desvie desse caminho, mas ele vai se lembrar de todos os ensinamentos que estão gravados em seu coração.
A Bíblia diz que quando Moisés teve que fazer uma escolha, se ele viveria toda a sua vida sendo um príncipe do Egito, ou ele passaria a sofrer com a sua mãe, com seu pai, com o seu povo, como um escravo. Qual foi a escolha que Moisés fez? Ele recusou, eu amo esse texto aqui em Hebreus, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu quero dizer para você nesta noite que existe esperança. O que você ensinou ao seu filho quando era pequeno, em um dado momento, essa semente de fé vai surgir. A verdade, a luz do evangelho, vai iluminar o caminho do seu filho e vai trazê-lo de volta para os caminhos do Senhor. Porque Moisés foi ensinado a adorar deuses pagãos. A cultura egípcia era carregada de idolatria. Eles adoravam a Mamon, porque, na verdade, os egípcios naquela época eram a maior potência mundial. Poderio bélico, armamentista. Eles eram uma nação forte. E Moisés dizer, eu não quero ser príncipe, eu quero ser escravo, é uma escolha difícil. Ah, irmão, só quem entende o que eu estou falando aqui hoje, percebe o valor do seu esforço, da sua dedicação em ensinar o bom caminho ao seu filho. Ensinar os princípios das Sagradas Escrituras. Por mais que eu ensine o meu filho hoje, eu sei que só posso pregar aos seus ouvidos, mas Deus irá ministrar o seu coração. Muitos sermões que eu ministro hoje na igreja, eu aprendi na escola dominical quando eu era apenas uma criança. Quem nunca foi para a escola dominical, irmão? Hoje está escasso, né? Praticamente é inexistente em muitas congregações. Mas eu lembro que eu ia para a escola dominical. E dia após dia, a professora da salinha ministrava aos nossos corações. Falava sobre Jonas, o homem que foi engolido por um grande peixe. Falava sobre Moisés, o menino que foi colocado no rio Nilo. Tantas mensagens que foram ministradas ao meu coração, que durante um tempo eu esqueci. Porque quando nós estamos deslumbrados com o mundo, eu não sei você, irmão, mas eu acredito que todos, em um dado momento da vida, vivem o que o filho pródigo viveu. Ficam deslumbrados com todos os prazeres que o mundo lhe oferece. Mas a verdade é que quando você lembrar da paz que você tinha, da alegria que tomava conta da sua alma, do vazio que era preenchido por Deus, você vai dizer como aquele filho, levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai. Quando eu nunca deveria ter saído, porque até os seus servos vivem uma vida melhor do que eu estou vivendo agora. Eu convido você nesta noite, irmão, olhar para esse texto e dizer, Senhor, eu sei que eu dependo única e exclusivamente de Ti. Os meus filhos não me dão ouvidos mais. Agora eles vivem as suas próprias vidas, e quando você vai falar alguma coisa, olha, não se meta não, eu sei o que eu estou fazendo. E toda a correção, todas as vezes que você tenta ensinar, você é tido como uma mãe chata, um pai chato, inconveniente. Mas a verdade é, irmãos, que a palavra que hoje você ministra ao coração, um dia, esta semente ela vai brotar, ela vai crescer e produzir muitos frutos. Joquebede, uma mãe incansável, uma mãe determinada, uma mãe que disse, não vão matar o meu filho, eu vou preservar a vida deles, eu vou escondê-lo. Então que você entenda, irmão, que mesmo gerando em meio à crise, pode ser que o seu filho não tenha vindo no momento que você desejava. Você não fez planos, porque quando uma mãe faz planos para ter um filho, ela prepara um quarto. Ela compra um enxoval. Ela faz toda a programação, contrata um bom fotógrafo, como o nosso Wellington Matias, para fazer um ensaio fotográfico, enquanto ela está gestante. Quando o seu filho nasce, ela quer documentar tudo. Ela quer deixar registrado. Mas quando o filho é inconveniente, quando ele vem na hora errada, no momento errado, e vai lhe causar transtornos, danos,
Quando a gravidez é indesejada, irmão, ela não vê a hora de dar à luz. E se ela puder dar à criança, ela não vai fazer questão alguma. Algum tempo atrás, eu vi uma mulher grávida. Eu disse, minha irmã, fico feliz em vê-la grávida. Ela disse, pastor, mas eu já dei essa criança. Eu disse, minha irmã, não faça isso não. Ela disse, pastor, eu já dei outros também. Não é o primeiro, não. Eu já tenho menino demais. Na casa dela, ela criou 5. E já doou 2 crianças. Imagina o trauma que essas crianças enfrentam. Imagine o trauma que ela enfrenta. Eu comecei essa mensagem dizendo a você que a minha mãe me rejeitou no ventre. Eu sou fruto de uma gravidez indesejada. Ela tentou me abortar. E eu cresci sentindo essa rejeição. Em um dado momento da minha vida, eu peguei faca para cortar os meus pulsos. Eu planejei inúmeras vezes o suicídio. Pular de cima de um prédio, se jogar na frente de um carro. Tudo isso devido à rejeição que eu sentia. Eu olhava para meu irmão e eu dizia, meu irmão foi desejado. Meu irmão é amado porque a minha mãe queria que ele nascesse. Mas ela não queria que eu nascesse. Então eu sentia essa rejeição. Eu dizia, a senhora só ama ele, a senhora não me ama. Sabe, irmão, e como foi difícil para mim enfrentar. Eu lembro que quando eu era criança, eu dizia, mãe, eu ainda vou cuidar da senhora quando a senhora estiver bem velhinha. Mãe, meu irmão pode morar bem distante da senhora, mas eu vou morar na biqueira da sua casa, voltar na sua casa todo dia ali perturbando. Sabe, irmãos, a maldição foi convertida em bênção. Hoje o meu irmão se encontra a milhares de quilômetros de distância. E eu moro na biqueira da casa dela, na outra rua. Quase todo dia eu estou aqui. Irmãos. Então a verdade é que muitas vezes o filho que está te dando trabalho hoje é o que vai trazer muita alegria ao teu coração. O Moisés que foi embora é o mesmo Moisés que é levantado, que é usado por Deus para libertar a sua família do cativeiro no Egito. Você crê, irmão, que o seu filho está indo embora, mas Deus vai tratar com ele e vai trazê-lo como libertador, como abençoador para dentro da sua casa. Lembre-se que José também foi embora. Foi vendido pelos seus irmãos, levado ao Egito. Mas no momento de escassez, de fome, de necessidade, foi ele que resguardou, que alimentou, que cuidou da vida do seu pai e dos seus irmãos. Então muitas vezes você está chorando porque seu filho foi embora. Mas talvez ele seja o precursor de dias maravilhosos que você vai viver. Por esses dias, uma irmã estava chorando, dizendo, pastor, meu filho foi morar em Portugal. Não se preocupa não, irmã. Ele abriu o caminho para a senhora daqui uns dias ir morar lá também. E agora ele está lá em Portugal. Então muitas vezes, irmãos, o que você vê como algo penoso, como algo que vai lhe causar sofrimento, abra mão. Sabe, que essa síndrome do ninho vazio não contamine o seu coração. Mas também que essa expulsão, porque tem mãe que expulsa o filho todo dia de casa. Um dia vai fazer falta. Irmão, quando eu vejo uma mãe dizendo, meus filhos me perturbam demais. Meu filho todo dia vem comer aqui em casa. Quando eu vejo uma mãe, dia após dia, reclamando do trabalho que seus filhos dão. Eu lembro das mães que me dizem, pastor, como eu queria que meu filho me desse trabalho. Por esses dias eu cheguei na casa de uma irmã. Ela disse, pastor, se o senhor não tivesse chegado agora, eu tinha cometido suicídio. Eu disse, por quê, minha irmã? Ela disse, porque eu sou a empregada dessa casa. Pastor, eu só sirvo para lavar, para varrer a casa, para preparar a comida, para ser babá dos filhos dos meus filhos. Eu só sirvo para isso, pastor. Então, eu ia agora tomar alguns medicamentos, causar a minha própria morte e ficar deitada na cama. Quando os meus filhos chegassem e me vissem morto, eles entenderiam que eles me sobrecarregaram, que eles não me valorizaram. E nós oramos por ela, irmão. Esse sentimento diabólico Deus tirou do coração dela. Passou-se alguns dias. A mãe que reclamava porque a casa estava cheia de menino.
menino. Os meninos foram embora. E diga onde ela foi. Para onde ela foi? Atrás dos meninos. Porque aquele incômodo, irmão, fez falta. Ela agora foi morar em outro lugar. A filha que ela reclamava porque sobrecarregava ela, foi morar em outro estado. E agora ela também saiu daqui e foi morar juntamente com a filha. Então valorize, irmão. Essa sobrecarga que você acha, um dia vai lhe fazer falta. Hoje a nossa irmã, a mãe da nossa irmã Thaís, está aí com as bebês, cuidando, amando. É um privilégio ser mãe. Quantas queriam ser mãe? Sabe, irmão, valorize enquanto estiver dentro de casa. Agora, quando sair, diga, vá em paz. E se voltar, você precisa ser o abrigo, você precisa ser o conforto, você precisa ser o amparo, a proteção, a conselheira. Mas saiba que você não está criando filhos para você. Saiba que você precisa colocar no Nilo. Sabe que em algum momento alguém vai trazer. E sabe, irmão, eu vejo a filha de Potifar como as mulheres, principalmente os homens. Os homens, né? Toda vez que um homem está ferido, ele corre para os pés de quem, irmão? Da mãe. Ele está ferido emocionalmente e ele procura se abrigar na mãe. Do mesmo jeito, muitas vezes, é a mulher. Termina se abrigando da mãe. Aí a mãe diz, não, tu já é grande. E desde quando o filho deixa de ser manhoso, irmão? Desde quando o filho deixa de ser xodó? Quantas mães eu encontro lamentando, irmão, angustiadas. Porque elas dizem, pastor, o meu filho não lembra que eu existo. Ele não liga nem para saber se eu estou viva. Irmão, se você tem um filho que bate na sua porta todo dia, diga, Jesus, obrigado. Sabe o que você pode dizer? Jesus, obrigado. Por esse filho, essa filha que me perturba todo dia. Ô, perturbação boa. E se você tem um filho, irmão, que se encontra distante, que não sabe o valor de uma mãe, que tem abandonado você, que tem tratado com indiferença, ore para Deus converter o coração deste filho. Ore para Deus trazê-lo para perto de você. Muitos dizem que um filho sobrecarrega uma mãe. Que uma mãe, ela cuida de 10 filhos, mas um filho não cuida de uma mãe. Se você for agora aos asilos, às casas de repouso, você vai encontrar muitas mães que foram abandonadas pelos seus filhos. E você sabe por quê, irmão? Você sabe por quê? Você já se perguntou? Que muitas mães são abandonadas pelos seus filhos. Porque essa geração que está surgindo aí agora é uma geração que não tem comprometimento com os seus antepassados. É uma geração que está muito ocupada. Mas eu convido você, fique de pé nessa noite. E você vai dizer, a minha casa será diferente. A minha casa será uma casa que haverá comprometimento, cumplicidade. Eu amarei os meus filhos e eles me amarão. Sabe, irmão, durante muito tempo, eu coloquei a culpa de muitos meus problemas sobre a minha mãe. Eu dizia, minha mãe, eu sou assim por causa da senhora. Eu faço isso por causa da senhora. Eu culpava ela por muitos dos meus problemas. Até que então, irmãos, eu entendi que tudo que a minha mãe fez foi o melhor por mim. Sabe quando o filho está lhe acusando, lhe apontando, dizendo que você não é perfeito? Realmente você não é perfeito. Olha para a irmã que está do seu lado. Diga, você, fale bem dentro dos olhos dela. Olhe dentro dos olhos dela. Diga assim, você não é perfeita. Mas você está fazendo o melhor que você pode pelo seu filho. Cabe a ele reconhecer o seu valor. Não é verdade? A sua mãe, em sua ignorância, fez o melhor que podia por você. Aí muitas vezes a gente fica julgando, eu não tive uma boa mãe. Hoje eu olho para minha mãe e eu digo, a minha mãe é perfeita, não existe falha. Ela é irrepreensível, ela não tem problema. E aí daquele que disser algo da minha mãe, eu digo, epa, tá errado. Porque para mim ela é santa, pensa uma mulher canonizada. Porque, irmão, ela sempre faz o melhor. Ela muitas vezes erra, mas é tentando acertar. Qual é a mãe que vai querer o mal do seu filho, irmão? Então eu quero dizer para você, mãe, se porventura em algum momento você está decepcionado, você se decepcionou, você se frustrou em sua maternidade, você entenda que você procurou sempre fazer o seu melhor. Eu quero dizer para você, filho, que está magoado, ressentido com a sua mãe, você olhe para esse texto e veja que existe um propósito.
Talvez Moisés olhasse para Joquebede e dissesse: mas por que ela não me criou? Por que ela teve que me colocar no Nilo? Por que ela me abandonou? Ela protegeu enquanto podia. Quando fugiu do seu alcance, ela precisou colocar no Nilo. Então, irmão, você fez tudo o que você podia pelo seu filho. Não se culpe. Escute o que eu vou lhe dizer. Se você não entendeu nada da mensagem nessa noite, eu quero que você entenda o que eu vou lhe dizer agora. Não se culpe pelo que está acontecendo com o seu filho. Não se culpe, porque existe um propósito. Você entendeu, irmãos? Você entendeu, minha irmã? Existe uma finalidade. Deus está trabalhando. Amém? Todo aquele decreto foi para que Moisés fosse criado na casa de Faraó. E entendesse as entranhas do que acontecia ali. Havia uma finalidade, irmão, para Deus levantar um grande líder, um libertador. Então talvez você não esteja entendendo os caminhos que seus filhos estão trilhando. Mas saiba, irmão, que Deus tem um plano, e o plano dele é perfeito, e ninguém frustrará nenhum dos seus planos. Deus, eu creio no poder que há na tua palavra. Há muitas mães que geraram em meio à crise, ó Pai. Muitas mães que não sabem mais o que fazer com seus filhos. Protegeram enquanto podiam, Pai, mas agora colocaram no cesto, lançaram no rio. Estão confiando nos seus cuidados, ó Pai. Só o Senhor pode fazer a semente do Evangelho brotar no coração dos seus filhos, para que nenhum deles se perca, ó Pai. Não permita que as tuas servas tenham a tristeza, angústia no seu coração, de ver o ciclo natural da vida se invertendo, de elas sepultarem os seus filhos, ó Pai, de verem seus filhos caminhando para a condenação eterna, assim como o Senhor deu graça a Joquebede para fazer o melhor por Moisés. E quando ele já estava grande, ele tomou a sua própria decisão. Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Que muitos filhos, ó Pai, que foram criados pelas tuas servas em teus caminhos, na tua presença, que eles olhem para este mundo e eles rejeitem, ó Pai, os manjares da Babilônia. Que eles digam não para a vontade da sua carne, para a promiscuidade. Eu peço a ti, ó Pai, liberte, Senhor, das garras de Satanás. Olha, Senhor, as tuas servas estão aqui nessa noite e muitos dos seus filhos estão na mesa de um bar. Outros estão na casa de prostituição. Olha, Pai, quantos teus servos, das tuas servas que estão aqui nessa noite, estão com o coração transpassado por dor, porque veem os seus filhos, ó Pai, caminhando a passos largos para a condenação eterna. Mas eu creio, ó Pai, que tu tens um plano, o teu plano é perfeito, e aquele que o Senhor toma pela mão, Satanás não arrebata. Então visite o coração dos teus servos, aonde quer que eles estejam, Pai, e converta-os para a glória do teu santo nome. E que aqueles que hoje estão trazendo angústia, que estão preocupando o coração destas mães, que eles venham trazer muita alegria, satisfação, contentamento aos seus corações. É o que eu te peço, e certo que assim o Senhor fará. Eu já te agradeço em nome de Jesus.